Pessoal, continuando aí, vamos lá. Bom, página 13, né? Teologia de Missões. Por que fazer missões? Agora, né? Aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Por que fazer missões? Por quê, hein? Por que fazer missões? Por que fazer missões? Ele bota aqui, ó. É comum pessoas perguntarem por que perturbar outras religiões. Por que não convencer o budista, o espiritismo muçulmano? Colocaremos então aqui pelo menos 4 coisas que devem ser analisadas. Vou ver aqui, né? As pessoas precisam ser alertadas se estiverem perigosamente erradas. Elas não estão necessariamente felizes. 3. O conceito de Deus de felicidade duradoura. 4. O missionário não vai perturbar e sim obedecer. Então, por que fazer missões? Porque, irmão, Deus nos deu uma ordem, né? Ide por todo mundo. Esse é pequeno e curto. Nós fazemos missões porque missões ele tem no seu núcleo o evangelho. E dentro do miolo do evangelho tem a semente, a vida, né? Que é Jesus. Por isso que nós fazemos missões, né? Aqui nessa parte aqui, administradores de boas obras, de boas novas, meu Deus do céu. E aqui ele faz o seu comentário também, ainda no ponto de administrar o evangelho. Aqui fala de método, né? Metodologia. Metodologia da salvação pode assim delinear ou, né, ser delineada. Cristo é o método de Deus para salvar o mundo. O homem é o método de Deus. A igreja é o método de Deus. Evangelizar é o método de Deus. E aqui dentro disso aqui, nessa administração, irmão, esse pedacinho aqui que você está vendo aqui, ó, isso tem assunto para um dia todinho aqui. Isso aqui tem assunto para um dia todo. Porque são exatamente alguns métodos errados que têm complicado o crescimento da igreja. Entendeu? Porque o que é que acontece? Ao administrar o evangelho na divulgação, né? A gente fosse aqui colocar alguns tópicos, na divulgação, a gente tem que preparar com muito cuidado, muita sabedoria, né? Habilitar. Como é que isso acontece lá na igreja? Lá com os novos convertidos. Já vai trabalhando em cima dele, escola bíblica dominical, não é isso? Papapá. Aí passando pelo discipulado, papapá, não é isso? E aí você vai colocando aí esse compromisso de levar as boas novas dentro de um método. Só que o que está acontecendo é que se você for fazer uma pesquisa na salvação de alma, ou seja, no retorno desse método, o retorno não é verdadeiro. Você pode até usar algum método, amém, mas se você usar qualquer método, esse método tem que ter um retorno verdadeiro. Não adianta você usar qualquer método, não seja qual for o método. O método tem que ser verdadeiro. Como é que é um método? Qual é o método verdadeiro para você usar as boas novas na evangelização? É o retorno de almas, de vida e salvação, batismo com o Espírito Santo, conversão, crescimento. Esse é o retorno administrativo de um investimento de uma igreja. Não adianta você aplicar um montão de metodologia, não tem retorno. Quando se aplica meio alguma coisa, e aí lugares que nem aplica nada, que você só tem dia de semana para... A gente só tem dia de semana para ir para o culto, doutrina que é para estudar a palavra de Deus para nós. Sexta-feira para o povo, que é uma coisa que parece que virou alguma coisa assim parecida com religião, ou parecida assim com aquela coisa que toda semana é aquilo. E não se vê a conversão de almas.
nós temos a nossa escola dominical, que é uma benção para nós, né? Para os crentes ali, para a igreja, que a escola bíblica dominical, irmão, é a palavra de Deus habilitando. É na escola bíblica dominical que se tem a habilitação do vocacionado, no discipulado, nos alunos que estudam, né? E cada trimestre ele tem aquele tema vai sendo trabalhado. Agora, isso é um método. Este método tem que ter retorno. Porque senão, infelizmente, o retorno não é verdadeiro. Eu não vou nem mais entrar aqui, que se eu entrar aqui, eu vou parar só aqui. Vamos entrar agora aqui, ó, nessa criança aqui, ó. O missionário. O missionário, né? Quem é o missionário? O que faz o missionário? Ele usa aqui uma pergunta interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, né? A nudez, o perigo ou a espada? Uma coisa primordial na vida do missionário deve ser a convicção da sua chamada. Então, quando você fala de missionário, você sabe que o missionário, irmão, é aquela pessoa enviada pela igreja. E aqui ele faz alguns comentários do nosso bispo, falando sobre, né, o missionário, no seu livro de reflexões e desafios para o terceiro mundo. Fala da chamada do missionário, né? Desafio lançado a você. Muito bem, então, missionário, irmão, é aquele vocacionado que recebeu a ordem de Deus para o tempo integral, sustentado pela igreja, tá? Então, o que eu faço para ser missionário? Aí vem aqui, ó. Vem aqui. As necessidades, o toque. A pessoa sente o toque de Deus. Quando ele começa a evangelizar, a trabalhar nos departamentos, ele vê aqui, ó, o toque de Deus. Aí tá certo. É quando você desperta a necessidade, através do Espírito Santo, começa a trabalhar, né? O Espírito Santo tem desejo de usar alguém para levar o seu evangelho aos povos, às nações. Ok? Ó, o toque é quando você desperta para a necessidade. Quando, através do Espírito Santo, começa a ouvir o gemido dos povos. Aqui poderia falar de Moisés, o povo de Israel estava lá sofrendo, Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel. Isso é um exemplo. Aí, o missionário, porque para você ir para esse campo, para esse chamado, para essa chamada, né? Você tem que ter um chamado, o chamado vocacional de missões. A chamada não pode ter dúvida. Então, como é que você, por exemplo, vai sentir essa chamada? Através do seu trabalho na igreja. Você vai se relacionar na evangelização. Ah, mas eu nunca evangelizei, mas eu nunca... Tudo bem, mas se você está lá na secretaria, se você está lá na CIB, se você está em qualquer departamento da igreja induz, né, a um trabalho em conjunto para a salvação de almas. Agora, quando você quer realmente se dedicar a este chamado, aí você vai ter que ir lá para a área de missiologia da igreja, de missões da igreja, de evangelismo da igreja, né? Você vai entrar naquele período em que você vai começar ali devagarinho, na sua terra, na sua igreja, na sua casa. Ele fala aqui, ó, espera e trabalha. Essa aqui, ó,
essas peles trabalham aqui, é isso aí que eu tô falando. Você vai interagir na igreja. Aí depois vem, depois disso, o preparo. Olha aqui, ó. Esse preparo aqui é o quê? É espiritual, olha aqui, ó. É secular, né? É teológico, é prático, é psicológico, é cultural, é físico. É ele ali, ó, né? É físico, deixa eu preparar aqui. Preparo físico, preparo financeiro. Porque o financeiro aqui, ó, material é saber ao menos o custo da vida de uma base média do país a ser enviado. Aí ele fala aqui, falaremos mais a seguir sobre o transcultural. Muito bem. Então tá aí, ó. Para você ter o chamado de Deus, tem que ter o preparo. Sem preparo, fica complicado. Existe um livro chamado Retorno Prematuro Missionário. Retorno Prematuro de Missionário. Esse livro é grosso. Comenta-se que um dos países que mais volta missionário do mundo é o Brasil. Então, depois de tudo isso, vem aqui, ó, o envio e a manutenção. Quem envia? A igreja. Quem mantém? A igreja. A igreja assessora, através da Secretaria de Missões, a vida do missionário. Ok? Muito bem. Aí vem aqui as características do missionário. O missionário tem que ser o quê? Trabalhador. Porque se o bicho for preguiçoso, pode esquecer. Ele tem que ser trabalhador. E trabalhar onde? Na igreja. Depois, ele tem que ser homem de oração. Porque se ele não tiver comunhão com Deus, ele não pode nem evangelizar na igreja dele. Depois, terceiro aqui, ó, forte convicção. É característica de uma pessoa para ser missionária. Ele tem que ter uma convicção forte, porque senão vão ganhar ele lá no campo missionário para o mundo. Aqui depois a humildade, outra característica de uma pessoa missionária. O missionário tem que ser humilde, porque no campo missionário ele vai precisar de transmitir essa humildade. Outra característica do missionário é a fé. Se ele não tiver fé, é impossível agradar a Deus. A outra é amor. Amor pelos povos, pelas almas, pelas famílias, da onde Deus está mandando ele ir, né? E agora que nós vamos entrar no campo. O campo e o mundo, né? Aqui, ó. Vou agora ter que mandar para vocês, porque para não ficar pesado o vídeo. Tá legal? Vamos entrar aqui agora na página 25 e 26. O campo e o mundo. Ok? Passando esse livrinho aqui, porque o livro é do curso, né? Ok? Então nós vamos aí estar falando do campo e o mundo.